Fala galera, começando mais um vídeo por aqui. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bárbara Mello e eu tô aí viajando pelo mundo, só com passagem de ida, indo no flow, facilitando o autoconhecimento, aprendendo novas ferramentas pra continuar esse trabalho lindo pelo mundo, né, de expansão de consciência, de libertação aí das grades da nossa própria mente. E hoje eu vim aqui pra falar sobre expansão de consciência, né, o que isso significa. E aí eu vim trazer um pouquinho dos meus conhecimentos e de ajudar a entender o que é essa famosa frase de expansão de consciência. Mas basicamente nós, como seres humanos, usamos apenas 5% da nossa capacidade mental, né, do nosso cérebro aí. Os outros 95% são respostas do subconsciente, aquilo que é programado, aquilo que é automático, aquilo que de certa forma é até proteção para nós, assim. Por exemplo, a respiração, né? Você respira inconscientemente, você não precisa pensar que você vai respirar, você apenas faz, que é uma resposta natural do teu corpo. Assim como diversas respostas que você tem na vida, no dia a dia. Por exemplo, se você está em uma situação de perigo, o que você faz? Ou você corre, ou você luta. Todas essas respostas estão armazenadas no nosso subconsciente. E essas respostas, elas são programadas dependendo da forma como você cresceu, dependendo da forma como você aprendeu, dependendo dos traumas que você teve, dependendo da gravidez da tua mãe, dependendo de vários fatores que determinam como serão essas respostas. Para uma criança que cresceu na rua, cercado de violência, né, com os pais aí drogados e usuários de droga, alcoólicos, sei lá, tem uma resposta totalmente diferente para uma criança que cresceu numa família cheia de amor, com toda as possibilidades que precisava, né, com todo o suporte que teve. Então, as respostas dessas duas crianças vão ser totalmente diferentes baseado na criação delas, baseado em como elas aprenderam. E toda essa nossa infância, até os 7 anos de idade, vão sendo instalados todas essas programações, todas as formas como que, né, a gente vive aí até esses primeiros anos de vida, tá tudo instalado no nosso subconsciente e que vão determinar as nossas ações e as nossas respostas e a maneira como a gente se expressa para o mundo depois disso, né, até adulto. E a gente vive aí até a morte, se a gente não expande a consciência, fazendo atitudes, tomando atitudes baseado nessas programações, né, da infância e de tudo que a gente viveu, como eu disse até aqui. E o que a gente faz na expansão da consciência? A gente começa a invadir esses 95% não usados. A gente começa a explorar esse lugar que até então não era usado. A gente começa a entender por que tal trauma te fez agir dessa maneira, por que você pensa e age dessa maneira, né? Por que você tem as atitudes que você tem agora? Baseado na tua própria história, baseado no que você viveu, baseado na tua própria condição de entender isso como verdade ou não. Então o que a gente faz é abrir esse espaço, é começar a investigar, é começar a usar ferramentas dentro de você mesma para que possa te auxiliar nas tuas atitudes conscientes, para que você comece a fazer atitudes conscientes baseado no que você tem de ferramenta dentro de você. E o lance do subconsciente também é porque a gente vive aí numa eternidade, né? A gente não sei no que você acredita, mas aí tem diversos milhares de estudos dizendo que a nossa consciência, né, ela existe muito antes do nosso corpo existir. Eu tenho aprendido aí que a gente não é um corpo, que a gente não é só essa ferramenta aqui, né? Quando a gente desencarna, quando a gente morre, o corpo fica, mas a consciência continua, né? A consciência, o espírito, a alma, seja lá como você queira chamar ou já ouviu falar, essa consciência maior continua. E essas programações do subconsciente vêm de outros momentos, de outras histórias, de outras partes da nossa vivência. E tá tudo instalado aqui. Quando a gente expande a consciência, a gente tem como acessar todas essas milhares de histórias, todas essas informações que estão implantadas aqui que a gente não tem acesso. E como que a gente expande a consciência? A gente expande a consciência trilhando o caminho do autoconhecimento, buscando ferramentas para que a gente consiga fazer essa expansão, conhecimento, que a gente comece a se investigar, que a gente comece a perguntar, né, o que é isso aqui, comece a ser mais curioso, que a gente pare de
gente aceitar informações que só nos dão, que a gente comece a estudar, que a gente comece a investigar. Porque se a gente só aceita aquilo que nos foi nos dado, o nosso subconsciente continua baixo ali, continua com aquela maletinha guardada e a gente não explora. A gente precisa, para expandir a consciência, é fundamental o estudo, a curiosidade, a investigação e fazer processos diários para que você consiga acessar esse lugar. Porque tá aí, tá dentro de você. Você só precisa ter essa curiosidade. Você só precisa começar a investigar coisas que te falam e que você no fundo pensa, nossa, não faz tanto sentido. Já parou para pensar em alguma coisa que para você não faz sentido, mas você continua fazendo porque não tem estudo? Por exemplo, da proteína. Vou trazer um exemplo bem prático aqui da proteína, né? Se a gente vai aí pelos estudos que mostram aí da medicina nova, das escolas aí de academia, da nutrição, que só estuda aquela coisa da faculdade, que não vai a fundo, a gente acha que a gente precisa, sei lá, de quantas gramas de proteína por dia e que precisa comer carne para isso. Mas se a gente começa a estudar a fundo sobre isso, a gente percebe que o nosso corpo, como ser humano, não existe nem glândulas o suficiente para degradar a carne. É por isso que depois que você come uma alimentação cheia de carne, cheia de proteína animal, você fica pesado, a digestão é mais complicada, não é tão fácil. Experimenta passar uma semana só comendo proteína que não seja animal. Você vai ver que o teu corpo vai responder totalmente diferente. E essa é mais uma programação que nos deram. Outra programação que nos deram é que a gente precisava, sei lá, ir para a faculdade para ter uma profissão renomada. Hoje a gente já sabe que não é bem assim. As profissões mais bem pagas do mundo não vieram da faculdade. Conhecimento é importante, mas não necessariamente que venha de um diploma de faculdade, né? Antes a gente queria muito medicina, talvez porque a gente achava que dava dinheiro. Mas hoje a gente sabe que não é a profissão que mais ganha dinheiro. Então são várias coisas que nos falaram como verdade, que na verdade não são verdade. Que na verdade foram programações instaladas, e não só nessa geração, né? Há milhares de geração. A questão do sofrimento, né? A questão da mulher ser suprimida, porque desde das histórias a mulher ficava em casa, o homem ia caçar. Hoje a gente já não vive mais nessa, né? Hoje a mulher também já trabalha. Então são todas programações que vieram de outras histórias, não só da sua gravidez da tua mãe, não só da sua infância, e que tá tudo instalado no subconsciente, e a gente começa a viver a vida sem ter acesso a essas informações. E o que faz na expansão da consciência é ter acesso a essas informações, o que nos facilita a caminhada, o que nos facilita a jornada, o que nos facilita chegar em lugares que a gente ainda não chegou, porque talvez você tenha informações preciosas aqui, que vai te ajudar de uma forma que você nem imagina, e que se você não acessar, você passa a vida desperdiçando todas as informações. Então é muito importante que você tome conta dessas informações, que você entenda o que é, né, a diferença entre o consciente e o subconsciente, o que é alma, o que é espírito, o que você é, né, o que é essa relação do corpo, mente e espírito. Todas essas informações te fazem chegar em lugares inimagináveis. Essas informações e acesso a esse conhecimento faz a gente viver uma vida que parece que é de mentira. Mas, na verdade, o que é mentira é isso que estão ensinando pra gente aí há milhares de gerações, né? A gente precisa sair desse automático, a gente precisa parar de seguir a manada, a gente precisa parar de ir em busca de coisas que a gente não tem certeza, para começar a seguir a nossa essência, para seguir a nossa verdadeira história. E você vai conseguir acessar essa tua verdadeira história, essa tua essência, quando você expande a consciência, quando você começa a ter acesso a informações que até então você não teve. Então comece a fazer esse exercício, comece a buscar pelo autoconhecimento, comece a unir a ciência com a espiritualidade, comece a investigar todas as informações que talvez fazem sentido ou não para você. Por isso que hoje eu trabalho com isso, com a expansão da consciência, com auxílio às pessoas a entrarem no caminho do autoconhecimento, a realizações, a mudar uma realidade, né? Eu saí aí de uma realidade que minha família é pobre, que, né, a gente veio aí de uma situação que eu fui a primeira a ter passaporte, eu nem pensei que um dia fosse possível viajar pelo mundo, porque eu nunca tive acesso a essas coisas. E hoje eu vivo uma vida livre, hoje eu vivo uma vida cheia de propósito, cheia de acesso a informações que antes eu não tive, porque eu mergulhei dentro do meu próprio subconsciente para entender o que é verdade ou o que é não verdade. Então,
Hoje eu consigo te auxiliar, eu estudei muito para entender sobre tudo isso, né? Sobre como funciona a psique humana, sobre o porquê que a gente usa essas informações como proteção para as nossas próprias atitudes, né? O porquê que tá tudo aqui e a gente não tem acesso. Mas é tudo perfeito. Deus é perfeito, não falha na criação. E a gente tá aqui para descobrir tudo isso, né? Acho que a graça da vida é vir para cá e se lembrar que a gente tem essas informações armazenadas, a gente só precisa pesquisar. É como se fosse um tesouro escondido e que tá dentro da gente mesmo. Se você tem esse desejo, se você acha que precisa descobrir mais coisas, que você tem muita coisa para expandir, que tem informações guardadas dentro de você mesmo, cara, vem comigo. Vem comigo, bora seguir essa jornada de autoconhecimento, essa jornada de expansão de consciência, essa jornada de acesso ao místico, ao mais do que a gente está vendo com os olhos, né? A gente consegue acessar coisas que a gente não vê com os olhos, a gente começa a ir além daquilo que dá para enxergar com os olhos, né? Dá pra enxergar com a alma, dá pra enxergar com o sentimento, com a emoção, com o mental. E a gente precisa só fazer esse exercício para conseguir chegar em lugares inimagináveis, começar a realizar sonhos, começar a viver vidas fora do padrão, né? Fora do padrão que colocaram. E começa a viver aquilo que é pra você. Mas é isso aí, vou deixar todos os links aqui embaixo do meu trabalho, meu site, vou deixar tudo aqui pra você que tem interesse, que se ressoa aí com a minha energia, pra gente dar as mãos e caminhar junto desse processo e aí então começar, né, a entender porquê de tantas coisas. Mas é isso aí, um beijão, até a próxima!